E aí, Raquel, boa noite. Tudo Boa bom? noite. Boa noite, pessoal. Deu uma atrasadinha aí que eu tava editando as coisas. Acontece. Tá, vamos lá, né? Como E é que aí, tá tudo isso? certo? Tá, tudo bem, graças Muito a quente Deus. por aí? Tá, um pouquinho. Inclusive, vou deixar o controle aqui do lado pra ligar lá já já. Baixa um pouquinho, consegue levantar um pouquinho teu celular para tu ficar com o rosto mais no meio da tela? Eu acho que agora dá, peraí. Porque aí depois É a porque gente tá no pode tripé. usar, depois dá pra gente colocar o vídeo no YouTube. Aham. Deixa eu ajeitar aqui que ele tá no tripé. Pronto. Ficou Aí, melhor pra ti? melhor, melhor. Show. Pronto. Show. E aí, galera, boa noite, boa noite. Vamos entrando aí. Pronto, agora vai ficar bom. Ah, agora tá ótimo. Tá. Tá, vamos lá, né? Eu só esqueci a minha Vamos bebida. lá! Hã? Eu só esqueci a minha bebida. Como esqueceu tua bebida? Não vai tomar nada, nem uma aguinha? Não, eu deixei só água aqui do lado. Hum, água tá... Eu também tô na água. Eu já vou ligar lá aqui que tá quente. Vamos começar com uma pergunta bem específica para ti, Murilo. Tá, vamos. Manda. Murilo, o que é o Clube da Lei? Pronto, o que é o Clube da Lei, né? O Clube da Lei foi uma ideia que eu tive, né? Porque eu vejo que muito concurseiro menospreza, né, a leitura da lei. E aí eu tava lá, deitado e tal, e tive a ideia, né, de participar mais ativamente com o pessoal lendo a lei, né? E aí eu pensei, pô, como é que eu posso fazer isso, né? Porque eu tô postando, mas mesmo assim o pessoal ainda vem me perguntar, ainda tem dúvida, ainda não coloca diariamente isso, né? E aí eu tive essa ideia de começar a fazer live junto com o pessoal, né? Determinar lá, fiz uma planilha específica para o pessoal do Clube da Lei. E aí eu determinei lá, né? Eu separei a lei em várias partes, né? Todas as leis lá que eu coloquei. E aí eu leio todo dia, né? De segunda a sexta agora, né? Antes era todo dia, agora é só de segunda a sexta. E aí eu tiro um tempo ali de noite para ler com o pessoal e o pessoal saber, né? O que é importante, o que é que cai, né? O que foi que já caiu. Então é isso. E aí tem É um toda grupo noite? Como é que específico. é? É, só à noite. À noite, num horário de 8 horas. Todo Todas dia. as noites ou varia? Como é que é essa organização? Porque eu nem tô... Ai, eu tô O meu tá travando aqui. Pronto, no voltei. Wi-Fi, tava transmitindo pelo 4G. Acaba com 4G isso. Como é que dias que tu faz essa leitura de lei com o pessoal? Pronto. De segunda a sexta eu tô fazendo agora, né? Aí todo dia 8 horas, né? Aí eu faço geralmente um horário de meia hora, uma hora, dependendo da minha rotina no dia. Bacana, bacana mesmo. Deixa eu pegar outra aqui. Aqui. Quanto tempo até zerar um edital de técnico? Pois é, quanto tempo até zerar um edital? Aí é que tá. Eu sempre pergunto, eu recebo muito essa pergunta, né, sobre quanto tempo zerar o edital. Só que eu já devolvo com outra pergunta, né? Há quanto tempo você estuda, né? Qual é a sua base? Né? Que é a primeira coisa que a gente tem que saber, porque uma coisa é você rodar o edital quando você nunca viu, outra coisa é você rodar o edital quando tá com o material pronto, né? Depois do Então, material assim, pronto, quanto tempo tu levar? Leva. isso. Depois do Aí, material pronto, quanto depois de tempo? material pronto, eu acredito que em uns 2 a 3 meses, se for técnico, analista um pouco mais. Tá? Mas, assim, também aí tem várias variações, né? Porque depende da rotina da pessoa, né? Quanto tempo ela estuda por dia. E aí vai variando. Isso a gente não tem como dar um padrão, assim, né? Mas, assim, quem estuda umas 4, 5 horas por dia, eu acho que em 2, 3 meses, com os materiais prontos, consegue rodar o edital. Eu acredito que até em menos. Eu acho que até em menos. Sabe que eu nunca fiz esse cálculo para o nível superior. Nunca fiz. Eu girei o edital várias vezes, mas variava muito, sabe? Sim. Primeiro porque mudava um pouco de um edital para o outro, sabe? Mas eu Uhum. costumava conseguir ver umas 2 vezes antes da prova. Sim. Então, mas assim, também só fazendo questões. Tá. Assim, só fazendo revisões e questões. Já é um nível bem avançado, né? Sim, sim, com certeza. Na minha prova, né, na que eu fui aprovado aqui, que eu tô hoje, eu rodei o edital umas 4 vezes desde que saiu o edital para a prova. Né? Mas eu já estava com todos os materiais prontos, eu já estava no ritmo, né, lá em cima, fazendo as questões e tal, revisando rápido. Né? Então, assim, eu rodei muito rápido e
eu tinha um certo tempo, assim, né? Porque eu trabalhava só na parte da manhã, né? Então eu chegava em casa ali 1 e pouco, 2 horas eu já começava a estudar. Então eu tinha bastante tempo, né? Para poder estudar durante o resto do dia. Então acabei que eu rodei muito edital, né? Tanto lendo meus materiais como pela lei, né? Como eu lia essa lei todo dia, eu acabava rodando o edital das leis, né? E me diz uma coisa, ali perguntaram ali a Fernanda, o Fernando, perdão, que eu tinha comentado hoje sobre o aplicativo do Forest. Conhece o Forest? Não, não conheço. Ele faz o quê? É um aplicativo para contar o tempo e é bem bacana que, tipo, tu planta uma arvorezinha, aí, tipo, tu planta a árvore e aí aparece tipo, um brotinho. E aí vai Aham. passando o tempo e esse brotinho vai crescendo. Então, assim, se tu interromper isso, tu mexer no celular e interromper, a árvorezinha vai morrer e vai ficar no teu jardim uma árvore morta, sabe? Ah, No entendi, jardim, entendi. assim. Então tu fica meio que tu não quer interromper aquilo ali de jeito nenhum para não perder a Aham. árvore, né? É Eu bem nunca tinha legal, visto esse eu acho aplicativo. bacana. Mas é tipo, é quando você mexe e aí, quando você entra no celular e ele, Se tu ele... mexer no celular, a árvore morre. Ah, interessante. Nunca tinha É visto, bem não. legal. Uhum. E eles Hoje eu têm não até um tô... projeto bem legal, assim, de plantar árvores reais, sabe? Então, tu pode Aham. ajudar a plantar árvores reais. É bem bacana. Pro Pô, bem bacana iPhone, ele mesmo. custa, acho que, uns R$ 8. Aham, E para Android, se eu não me engano, é até de graça. E aham. o que eu tô fazendo? Como eu tava com muita dificuldade, tava comentando com o pessoal aqui antes de tu entrar, que eu tô com muita dificuldade de voltar ao foco, porque eu fiquei quase um ano sem estudar. E daí agora Uhum. eu decidi fazer o TRF4, afinal, até agora não fui nomeada, né? Então tô Sim, aqui, sim, vamos nessa. E aí tô com bastante dificuldade, porque eu fico mexendo no telefone o tempo todo. É sim. uma coisa mais forte que a gente, né? Eu, às vezes eu É, me sinto pior tão que é. idiota que Aham. Ah, mas uma dica pra ti, ó, sabe o que é que eu faço muito? Eu também tava com isso. Porque assim, eu tava bem ativo há um tempo atrás aqui no Instagram, né? E aí Uhum. eu tava direto respondendo o pessoal e sabe, né? Pergunta de direct nunca tem fim. E aí eu tava assim, pô, tem que botar isso aqui em dias, aí respondi o pessoal e tal. Só que eu tava tão no coisa assim que eu entrava no Instagram, aí respondia, entrava no Instagram, respondia. Ou então publicava alguma coisa, alguma história, não sei o quê. Aí eu tava perdendo muito tempo. No meu aparece o tanto de tempo que eu ficava no dia. Né? Uhum, Chegou uhum. até dia de ficar 3 horas e meia, 4 horas. Eu, como assim? E você nem se toca, às vezes você tá caminhando em É. algum canto, aí abre o Instagram. Aí O vai ali tempo no todo é quarto, uma abre o coisa Instagram. automática. Aquela É, máquina te dominando. Ai, eu fico é. com raiva de mim mesmo. E aí o que é que eu tô fazendo agora? Como eu mudei, né? Eu mudei, dá pra ver até o fundo aqui. Eu tô estudando na minha sala, né? Na minha sala aqui onde fica toda a questão do meu estudo. E o meu celular fica lá no quarto, Sim, né? sim, é uma forma. Já Uhum. deixo lá no quarto. Se alguém quiser falar comigo, vai ter que esperar eu terminar de Vai ter estudar. que esperar. Acho que foi o Sobral que me falou uma vez. Tu é médico, por acaso, que alguém vai morrer se não falar? Não é, então. É, Não tem problema nenhum tu não atender. justamente. E aí eu já Mas aviso eu minha mãe tava dando a também, uma coisa dica pro assim. pessoal. Desse Forest, o máximo de tempo que ele tem é 120 minutos. E em 120 Aham. minutos, tu pode fazer 2 ciclos de estudos, né? Com intervalo, eu Uhum. faço 50 minutos, com pausa de 10 mais 50 Aham. minutos. Então dá pra fazer 2 vezes. Então, tipo, já não mexo no intervalo, no celular em 2 intervalos, sabe? Sim, Aí eu tô fazendo assim e daí tá sendo mais tá bacana. dando certo. É porque assim, ó, você querer largar de mão de uma hora para outra não vai rolar. Não Porque vai. você vai ficar, se você não mexer, você vai ficar pensando que não tá mexendo. É. É incrível. E E aí tu você sabe vai que o se pior não libertando é aos nem o poucos, né? mexer. Porque assim, o meu problema não é que eu passava do tempo de intervalo, nada disso. Tocava o meu despertador, eu voltava para o estudo, mas a minha cabeça É, não tava lá no voltar. Instagram. E É, daí não adianta, é, tu não fica com adianta a não. cabeça lá. Então tem que desligar mesmo. Deixa eu pegar outra aqui. Manda aí. Aqui. Vocês acham uma boa ideia fazer um tecnólogo como plano B ou focar totalmente no TRT? Tá, vamos lá. O tecnólogo com plano B. Eu sempre aconselho o pessoal me perguntar, tanto tecnólogo como faculdade, né? E eu sempre aconselho baseado na minha história, né? Porque eu não Uhum. fiz, né, faculdade, eu já fui direto para estudar para concurso. E eu vejo a melhor forma, porque assim, hoje já é difícil você trabalhar e estudar, né? É. Se você quer fazer um tecnólogo, você vai encaixar esse tecnólogo aonde? Né? Em que Uhum. horário? Uhum. Né? Assim, então você tem que avaliar bem isso. E outra, você tem condições de pagar um tecnólogo,
né? Tem que ver isso. Podia ser um dia que você estava investindo em materiais, né? E juntar É, para quando aparecer uma prova para viajar, para fazer a prova em outro canto, né? Então tem que ser tudo avaliado assim, né? Caso a caso. Mas casa, casa. na regra geral, eu sempre aconselho focar no concurso que você quer, ou então num grupo, né, de matérias aí que você quer para fazer os concursos de determinados cargos. E deixar essa questão de faculdade e tecnólogo para depois você passar, né? Fazer igual o que eu fiz. Hoje eu estou no TRT, faço minha faculdade de Direito tranquilo, né? De boa, consigo comprar o livro que eu quiser, né? Para me aprimorar. Ah, enfim, eu tenho toda aquela estabilidade, né? Tranquilidade, não me Com muito preocupar. mais tranquilidade, claro. Sim. E o Aí eu que não que tu preciso. pretende fazer depois de te formar? Qual é o teu foco? Pois é, hoje o meu foco está em AJJ do TRT, né? A gente não está com a safra boa de TRT aí, mas eu ainda tenho três anos e meio, uns 3 anos Até aí lá e já vai ter meio, melhorado. né? Já lá vai ter melhorado e tal. Mas assim, por enquanto, o meu foco é a JJ, né? Eu não penso assim, eu quero magistratura, Pois é. procuradoria. O meu foco hoje está em AJJ. Quando eu for a JJ, que eu estiver na prática, que eu estiver trabalhando, onde eu estiver, aí eu vou começar a pensar em outra coisa, né? Porque não adianta eu ficar pensando uma coisa se eu não. É como se eu estivesse subindo uma escada. Não adianta eu pensar no topo se eu não cheguei nem na Uhum. metade da escada ainda, né? Sim. Então, Aí, o meu vaga de pensamento é muito AJJ isso. é excelente, né? Eu É, não sei se. Eu, por exemplo, não tenho pretensão de fazer magistratura ou procuradoria como oficial. Eu já me dei por muito sim. satisfeita. Não, e oficial em casa, aí é que é bom mesmo. Muito bom. É. Porque tem a questão de procuradoria e ministério. O pessoal não tem muito essa noção. O pessoal de procurador e magistrado, o magistrado entra como juiz substituto, é arriscado ir para um interior longe, daí fica longe da família, aí vai ter gasto. Não menosprezando o valor que um juiz ganha, porque ganha bastante. Claro. Mas tem outras coisas importantes na vida, né? Não é só dinheiro. Então, assim, tem que ser realmente um sonho, né? Tem que ser um objetivo ali. Mas por enquanto meu foco está em AJJ. O meu foco é ele, só penso nisso. Deixa eu ler uma pergunta aqui da live. Murilo Raquel, boa noite. Tá. Qual o nível de acertos considerável para mudarmos de assunto? Mudar de assunto. Pois é. Eu recebo às vezes algumas perguntas assim, Murilo, quando é que eu passo para o próximo assunto? Né? E aí eu não sou desses de tipo, você tem que esgotar todas as questões daquele assunto para ir para o outro. Né? A primeira coisa que você tem que ter é calma. Né? Se você não aprendeu de primeira, quando você for revisar, você vai aprender mais um pouquinho. Quando você for lá na frente, se for revisar de novo, vai aprender mais um pouquinho. Quando você rodar o edital, você voltar naquele assunto, você vai aprender mais um pouco. Né? Mas a regra que eu falo é o quê? Se for um material em PDF, né, que geralmente é PDF livre, estude pelo seu material lá, né, o assunto, por exemplo, ato administrativo, estude ato administrativo, marcou lá direitinho, agora faz questões, né, faz lá 10 questões, 20 questões, marca no teu material, beleza, quando for na revisão, né, aí você já pode, já pensar em ver como é que você vai construir o seu material, né, para sair do PDF, né, porque querendo ou não, o PDF é grande, né. Ter o teu próprio Então, material para resumo, de revisão, né? isso, justamente. E aí, a partir disso, na revisão, não na de 24 horas, porque ainda é pouco tempo, mas sei lá, na que eu explico, semanal, que você tem ali o final de semana para revisar a semana toda. Aí você já pensa em criar o material de ato administrativo, né, para largar de mão o PDF. Né? Mas assim, eu sempre falo, não tem uma quantidade de acerto mínimo que você tem, até porque tem matérias que tipo, você não vai aprender de uma hora para outra, vai ser com o tempo, né? E Então, sabe que eu gosto de falar também sobre essa coisa do tempo, que às vezes a pessoa pensa, no tempo, então eu vou fazer mais, tipo, vou fazer 4 horas direto do mesmo assunto. Só que esse tempo, ele não é só assim em número de horas, mas também com certos intervalos entre tu ver essa matéria novamente, para, estudei, tá, solidificou, o que que ficou, o que que sai, o que que eu perdi disso, ver de novo, uhum, não tudo no mesmo dia, não tudo na sequência. uhum, Eu também não tenho esse conceito de número de acertos para passar para o próximo. Vou dar um exemplo. Eu estava estudando agora para o TRF4 e fazendo umas questões de... Porque para estudar para o TRF4, como temos pouco tempo, eu decidi, vou fazer questões de tudo para ver onde é que estão os meus pontos fracos e uhum, trabalhar ali, né? Aí sim, tô começando por base, assim, e eu vi alguns tópicos de direito penal que eu tô péssima, sim, sabe? Então, assim, eu peguei e fiz um ciclo, 50 minutos fazendo questão daquela matéria. Fiz um monte. Aí tá, como é uhum, que eu tô nessa matéria? Tô acertando
40%. Ah, peraí, que essa matéria eu preciso ver com mais calma. E daí já Aham. cadastrei na revisão e tô revisando esse tópico. Aí tô revisando esse tópico. Vou girar todo o edital. Quando eu chegar de novo nesse assunto e fizer de novo as questões desse assunto, eu já vou acertar muito mais, porque eu tô ao Sim. longo de todo esse tempo revisando, sabe? Então já Aham. vai melhorar. E aí, ainda tá ruim, aí fazer um estudo mais aprofundado. Eu acho que essa é a melhor forma também. Acho que não tem que Ah, ter uma coisa para percentual para passar para o próximo assunto. sim, eu também acredito nisso. Vou pegar outra pergunta aqui de baixo. Ai, na verdade, Tá. podia rolar. Vamos rolar todos esses comentários que eu travei aqui. Não atende nem a mãe. Então, essa é minha mãe, gente. Minha mãe de concurseira. É. Ela fala que eu nem atendo ela. Muito ausente. Meus pais já pararam de me convidar para fazer coisas. Eles nem me Vixe. convidam mais, que não aguento mais ouvir não. Mas faz parte, né? É, faz Como é que são parte, os faz teus parte. pais em relação a isso, Murilo? Pois é, no caso eu só tenho minha mãe, né? Já perdi meu pai há um tempo, quando eu era adolescente. Mas minha mãe, ela é super tranquila hoje, porque ela entende que teve resultado, que, enfim, que eu consegui mudar a vida da gente, né? Então hoje ela é super compreensiva, né? Mas antes ainda ela queria atenção e tal, porque assim, antes eu morava com a minha avó, né? Porque eu morava em Fortaleza e eu tinha que trabalhar, né? E minha mãe morava numa cidade lá perto, né? E eu só via ela uma vez na semana, que era no domingo. Só que aí no meu domingo eu estava revisando, eu estava estudando, então eu não dava muita Sim, atenção quando ela estava ali, né? E sim. aí ela começou a assistir falta, mas aí eu cheguei para ela, mãe, eu estou estudando, estou tentando melhorar a nossa vida, e hoje ela é super compreensiva. Hoje, É já uma boa claro, conversa, né? tem que ter essa conversa. E aí ela passou a me apoiar e é uma das pessoas que mais me apoiou na minha caminhada. E hoje eu converso Inclusive, quase todo dia com ela. inclusive, se vocês têm dificuldade de, assim, com pai, com mãe, manda o pai e a mãe seguir o perfil ali da minha mãe, mãe de concurseiro, que ela fez uns textos excelentes, direcionados exatamente para os pais e mães, porque também não é Sim. fácil para eles. Até minha avó, que como eu morava com a minha avó, né, ela já passou a entender, porque assim, minha avó e minha mãe são duas pessoas que gostam muito de conversar, né? E Uhum. aí ela entrava no quarto, minha avó ficava entrando no quarto, meu filho, você não tá com fome? Meu filho, você não sei o quê. Aí meu filho, não vou, não tô com fome, não quero água, não quero. Porque você tá concentrado ali, aí a pessoa fica quebrando o seu raciocínio direto, entrando no quarto, né? E aí eu, não, vó, não precisa e tal, não sei o que, tá tudo bem e tal, só vou comer tal hora. Aí ela só vinha na tal hora que eu falava. Mas eu sempre conversei, né, assim, com a minha mãe, com a minha família, né, meus irmãos, que né, nesse momento é um momento de abdicação, né, é o momento que você paga o preço. É. Mas é muito importante ter essa conversa, né? Porque pode ser que eles também Uhum. não entendam. E tem gente que realmente não entende. Mas a É, gente também precisa ter em mente que eles não estão vivendo esse mundo, então eles realmente não têm obrigação nenhuma de entender. Às vezes a gente fica cobrando que a família apoie, que a família esteja do nosso lado, mas nem sempre a família vai estar. E ó, tá cheio de gente que passou sem apoio nenhum. Então isso não vai é, impedir de apoiar. Claro que a gente tem que ter essa conversa para tentar, na medida do possível, ter apoio, porque é melhor, mas não dá para é, parar tudo e ficar triste porque não tem. com certeza. E assim, a gente não tem essa ideia porque a gente está dentro do mundo dos concursos, mas eles não estão, né? E querendo ou não, a gente cresceu e foi mostrado no que? Na nossa escola que a gente estudava um dia antes da prova, na faculdade que a gente enrolava, que o professor ia dar trabalho, ia dar ponto, né? Então, Uhum. pelo menos é o que eu vejo na minha faculdade hoje. Então, a gente Sim. nunca teve um momento que a gente, durante esse tempo que a gente já estudou para cá, que um momento que a gente se isolou e foi estudar, né? Ou É seja, é um verdade. impacto muito grande para a Para a família, né? Quando família, ela claro. vê você sumindo de tudo, de uma coisa que você não fez em 20 anos, 30 anos, aí dependendo da idade É, da pessoa. Então, é, você tem que ter essa conversa aí. é. Aqui é mais uma pergunta, dica sobre preparar para redação e discursiva. O que tu acha? Tá, vamos lá. Eu falo da redação, você fala da discursiva, porque da discursiva eu ainda estou aprendendo, né? Estudo de caso. Tá, vamos lá. Sobre redação. Eu não teve redação nas duas provas, né, que eu passei, né? Mas o que foi que eu fiz? Eu estudei no começo. Primeiro, melhorei meu português, né? Gramática fundamental, pontuação, né? Saber escrever direitinho. E depois eu procurei o quê? Me atualizar, né, do que estava acontecendo, do que aconteceu mais para trás. E também tem um livro do professor, acho que é Rodolfo Gracioli. Eu não sei porque faz muito tempo, mas acho que é Rodolfo Gracioli, que ele traz temas e sugestão de como escrever, né, para esses temas da FCC. Né? Então, tem lá um livrinho lá dele.
E também acompanhava no YouTube aulas, né? Tem curso teórico também, eu assisti um curso teórico do Pablo Jamil, tem Flávia Rita, que é referência, né, no cursinho dela. Sim, Mas assim, é sim. procurar um bom professor, né, de redação. E outra, você tem que arranjar alguém para corrigir sua redação, porque não adianta nada você ficar bom em gramática, fazer um curso legal se ninguém está corrigindo sua redação. Eu Né? Então, sempre assim, indico o professor Marcelo Julian, acho ele maravilhoso. Não uhum. sei se você Esse eu conhece. não conheço, não conheço, mas eu vou dar uma pesquisada também, porque assim, eu sempre indico o gabaritando redação, né? Já ouvi falar bem Aí, também. que eu já ouvi falar muito bem, né? E aí eu sempre indico eles, que era a professora Lilian Furtado, né? Que eu tenho um pouco Uhum. mais de contato. E aí tem que ter isso, tem que ter a correção da redação para você saber com um cara especializado. Não sou eu que estudo para concurso que vou dizer onde é que você está errando na redação, né? Exato, exato, com certeza. Você tem que procurar alguém especializado da área. E aí ele vai dizer onde é que você está errando, se precisa melhorar a introdução, argumento, conclusão, né? Aprender um pouco de conectivo lá em gramática. Né? Uhum. Enfim, tem muitas dicas aí. E outra, praticar, né? Redação nada mais é do Tem que que praticar. prática. E não adianta deixar para praticar redação quando sair o edital. Tem que ser Sim, uma coisa que você está treinando sempre. Ah, estou treinando sempre, estou recebendo correções. E agora, nas minhas correções, a minha nota já está lá, ó, 95, 100, 90, 95, 100. Ah, tá. Uhum, Ah, tô com a grana apertada. Tá, dá um tempinho. Se a tua uhum. nota já tá boa, dá um tempinho, dá uma seguradinha. Ah, faz de novo no outro mês, entrega mais umas. E vai te testando. Pra quando vier. Porque se tu esperar, veio o edital, agora vou mandar as redações pra corrigir. Vai tirar 60. E É, aí 60 vai te derrubar. não, com certeza. Assim, eu falo muito sobre redação também em relação ao momento que a pessoa está no estudo, né? Porque, querendo ou não, Deu uma. aqui, vocês estão me escutando? Sim. Então, né? Agora? Pronto, sobre redação no início já. Eu sempre falo que depende muito de como é que está seu nível, né? E de qual é a perspectiva do seu concurso, né? Porque, por exemplo, TRT, a gente sabe que a perspectiva é não vir nenhum esse ano, né? Uhum. Então, eu já não incluiria redação agora, né? Se estivesse Sim. começando, né? Eu acho que dá para incluir um curso de redação, tipo, É, de aulas teóricas, né? sim. Mas, Mas assim, não praticar específico. redação, ficar fazendo redação, não. Uhum. Né? Eu investiria logo nas outras matérias, né? De direito ali, as principais e as básicas. E acho que Porque esse é um excelente momento para começar a estudar para TRT, né? Justamente, porque não tem edital na praça, né? E quando Uhum. vier edital na praça, tá todo mundo. Volta. O pessoal que agora se espalhou para TRE, É, TRF, TJ, volta todo mundo para TRT, porque o sabe que é melhor, primeiro entendeu? TRT vai ser o com a média mais baixa, tu vai ver. Não, e O eu tô pessoal tá esperando todo as espalhado. inscrições lá em cima, tipo. Porque a Uhum. galera vai voltar, né? Vai ver, porque vai começar as perspectivas de TRT, a galera, e agora eu tenho que voltar pro meu foco e tal. Uhum. Vai começar a voltar todo mundo. Né? E você tem que estar na frente já, né? Porque a galera que espalhou, é o que eu sempre faço essa comparação. Por exemplo, o meu foco é só TRT. Né? Quem gosta de conciliar, tudo bem, quem até pode, mas eu prefiro o foco. Né? Por exemplo, eu sempre comparo um cara que está estudando para TRF, TRE, TJ, os três juntos, ou então TRF, TJ. Se ele Uhum. vier para TRT, ele não tem chance inicialmente. Se cair um edital daqui a 2 meses, ele não tem chance contra mim, porque o meu foco é Não, TRT. Né? Eu claro. estou especialista nisso. Né? Então Uhum. vai ser ruim para ele querer disputar na minha área. Né? Então, assim, é o que eu sempre falo. Inevitavelmente, quando tu tá estudando penal, tu tá deixando de estudar trabalho, entendeu? Não tem É, jeito. Não tem E, jeito. e aí você tem que pesar isso na balança, né? Porque assim, época ruim tem, mas quando vier, vai vir um, vai vir dois, vai vir três no ano, né? E você tem que estar preparado para pegar as primeiras colocações, né? TRT a gente sabe que não é a mesma coisa que de alguns TJs que chamam 100, 200. TRT Uhum. é encabeçar os 30 e torcer para ser nomeado, né? Porque tem É, cota, tem tudo que desce você ainda. é. Né? Então, é um diferencial grande. Tem que ter uma preparação boa aí eu acredito de no mínimo um ano se você nunca teve base de nada, E né? ó, De que acho que é estudo. pouco. É. É. Um ano no mínimo Sobre para você estudo, começar a disputar. sobre estudo de caso, eu sempre fui da opinião de que assim, ó, em geral, tá? Os estudos de caso da FCC são super objetivos, né? São praticamente questões objetivas em que tu tem que escrever. É, Sim. os espelhos são assim, sim, não, porque, tipo, duas linhazinhas, uma coisa bem Uhum. básica. É diferente daquela redação com tema jurídico, completamente Sim. diferente.
Mas estudo de caso, em geral, é assim, ó. Letra A, sim ou não, por quê? Letra B, sim ou não, por quê? Não tem uma Então, assim, estrutura assim, né, de argumentativa. Você tem que praticamente responder as questões subjetivas, né, subjetivamente. é. Da forma mais objetiva possível para Uhum. não enrolar, que o Não examinador fugir do também não espelho, né? gosta. Uhum. Para fechar com o espelho. Então, assim, eu sempre fui muito da opinião de que, na maior parte das vezes, o estudo teórico para a prova objetiva serve muito para a prova discursiva. É isso que eu tô De estudo percebendo, de sabe? caso. Hã? É isso que eu tô percebendo. Eu tava dando uma olhada nos temas, né? Eu dei uma olhada também, não é da FCC, mas era do TRT1, né? Que caiu lá sobre, na parte de verbas trabalhistas, né? E Uhum. querendo ou não, quando você está estudando direito de trabalho, né? O direito Tu já administrativo, tá dependendo vendo. do tema lá, você já tá vendo, né? Já tá fixando. Se tu Agora, estudou aquela coisa, muito bem a parte teórica para a prova objetiva, tu vai saber responder o estudo de caso. estudo de casa. E é o que eu sempre falo. É, você chegar ao ponto de saber ensinar a matéria. Porque se chegar a esse ponto, você vai Uhum. saber escrever, entendeu? Porque uma Escrever coisa sobre, né? é você estudar e saber fazer questão, que nem eu sei. Eu posso não saber fazer muito assunto, mas se você me der a questão, eu já Uhum. começo a pescar ali alguma coisa. Sim, Agora, se você sim. me dá um em branco, aí Para escrever já é mais difícil, né? já é mais Eu acho que difícil, assim, entendeu? ó, para estudar para estudo de caso, eu acho que tem essa questão mesmo, é continuar com o teu estudo normal. E acho que é interessante contratar umas correções de estudo de caso para ver se tá indo, Sim, né? Eu acho que é importante também. uhum, com certeza. Eu acho que o Na, Gabaritano na redação faz isso também. Eu não conheço outro. Esse professor o Julian faz também? O Papa tá O Papa fazendo faz também. também. Uhum. Uhum. Muito Agora com o bacana. TRF4 eles estão fazendo. Nael perguntou, ele falou que ficou em 940 na redação do Enem e perguntou se a dissertação para tribunais é muito diferente. Acho que não é muito diferente, mas Mas também o não é tema tão parecido. é só o tema que é da FCC que é um pouco complicado, que eu não sei de onde é que ela tira Em aqueles termos de temas, né? estrutura é a mesma coisa, A mas a estrutura FCC sim. vai te cobrar muito mais conteúdo e vai ser muito mais criteriosa, isso sem dúvida. É. E os temas assim filosóficos, né? Tem uns temas Uhum. bem difíceis de saber acertar. Tu estuda há quanto tempo, Murilo? Tá, vamos lá. Eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo é de quanto tempo você estuda, né? Porque o pessoal me vê aqui Eu também. trabalhando, né? E tal. É. E aí, assim, eu não tenho tempo por dia, né? Para começar, eu não defino assim, eu tenho que estudar hoje 5 horas, 4 horas. Não. Hoje eu tô de férias, né? Hoje, esse mês de julho todo, eu tô de férias. Então, como é que tá sendo a minha rotina? Eu chego do trabalho em torno de 2h30, por aí, 2h40, né? Então, assim, moro perto do tribunal, né? Já venho andando, já rapidinho eu tô em casa. E aí, o que é que eu faço? Se eu tiver, por exemplo, material para fazer, eu já gosto de fazer quando eu chego do trabalho, porque eu chego com muito sono, né? Acorda um pouco Du- ali, é, né? 2 horas, 2h30, 2h30 ali, você tem acabado de almoçar, né? Porque o almoço geralmente ele perde 1 hora, e aí você ainda tá com aquele sono, né? Então desperta eu trabalhar, né? Porque eu fico focado naquilo. E aí depois, né, de trabalhar ali, eu começo a estudar, né? E, geralmente eu faço um estudo assim de 1h30 com uma matéria, né? Ali hoje assistindo as aulas do Papa, né? E aí assisto lá, por exemplo, dependendo do tempo que tiver em cada aula, né? Porque a aula lá se divide em várias partes e tal. Aí eu defino uma meta. Eu tenho que assistir a aula 01, parte 1 e 2. Beleza. Uhum. Depois disso eu dou uma pausa, eu tomo banho, ajeito aqui a casa e tal, olho se tem alguma coisa para comer, como. E aí volto. Aí se eu não tiver mais trabalho para fazer, aí eu volto a estudar. Né? Aí hoje eu estou estudando inglês, né? E aí eu já tinha 1 hora todo dia, do meu dia, para estudar inglês. E aí, geralmente, quando eu volto dessa pausa que eu dou, eu venho para o inglês, né? Porque aí muda, saio um pouco do âmbito jurídico, né? E venho aprender mais um pouquinho de Sim, é inglês. ótimo. Uhum. E aí, depois que eu estudo esse inglês, é aula também, né? Então, assim, todo esse meu estudo hoje está se resumindo a assistir aula, né? E montar o meu material, né? É um estudo, eu acho, um pouco mais leve, porque você é mais passivo, né? Você não está ali, né? Enfim, estudando com material, fazendo questão. Eu estou mais construindo e tal, assistindo a aula, compreendendo. E aí, depois da aula de inglês, eu estudo ainda mais 1h30, né, de alguma matéria que eu tenha colocado, né? Por exemplo, um dia eu determinei que ia estudar Constitucional Administrativo, aí 2 aulas de cada um, né, lá do Papa. E aí, Tá? pronto. Aí, o que é que eu faço? Olha se tem revisão do dia, né? Se não tem revisão... Aí também tem a questão do pessoal do Clube da Lei, né? Que Do agora, clube da lei, né? Uhum. essa semana eu voltei a fazer, né? Eu não estava fazendo. E aí, quando dá 8 horas ali, eu paro, né? Para poder ler com o pessoal. Aí volto, assisto em inglês e depois volto a estudar normalmente.
Mas eu durmo em torno de 11h30, por aí, nesse horário. 11h30 eu já tô deitado E para acorda que dormir. hora? Pois é, antes eu estava acordando 5 horas, né? Antes de eu me mudar para cá. E aí, hoje eu tô acordando em torno de 6h30, por aí eu tô acordando, porque a gente tem que entrar lá no trabalho 7h30, né? E eu moro aqui do lado, né? Uma rua depois ao Sim, tribunal, pertinho. então fica pertinho, né? Dá tempo ali se ajeitar direitinho, com calma. E aí, mas eu tô querendo mudar o meu tempo de inglês para de manhã, né? Acordar, assistir aula de inglês, tipo, acordar 6 horas, Uhum. assistir Ah, 1 hora de boa. inglês, Uhum. entendeu? E deixar de noite para estudar só a questão do concurso e o negócio do Clube da Lei. Mas assim, Uhum. isso é um dia muito bom, né? É um dia bom. Né? O Sim, dia esse ruim é é o o dia quê? perfeito. É Uhum. o dia perfeito, né? Assim, aí um dia ruim, passar pano na casa, lavar as coisas, né? Botar a roupa para lavar, né? Enfim, essas Faz tarefas parte. domésticas, fazer Uhum. compra, né? Aí às vezes chego do trabalho muito cansado porque eu não dormi direito, aí eu durmo 1 hora, 2 horas, Sim. né? Às vezes tem mentoria, aí tem duas, três aulas, duas, três sessões da mentoria no mesmo dia, né? Que são mais ou menos Sim. 6 horas seguidas aí. E aí tem vezes Nossa, que eu só estudo uma matéria só, né? Então tem assim, vai horrível. variar, né? Mas eu sempre programo hoje, né? Hoje nós estamos no domingo aí, daqui a pouco, quando a gente acabar aqui a live, eu vou programar minha semana. Né? Sim, Então, sim, eu eu já também faço assim. determino o que eu vou fazer em cada dia, né? As metas, já tenho uma noção mais ou menos do que é que eu vou fazer essa semana. Né? Essa semana eu vou abrir vagas para mentoria. Aí eu já sei que eu já vou marcar algumas, vou ver o dia, né? Aí para poder marcar e organizar direitinho. Mas eu sempre faço isso semanalmente, porque se eu for ficar prevendo o que vai acontecer na outra semana, não sei nem o que é que vai acontecer, não sei Ah, o que é que não, pode eu acontecer, também. se eu vou É. estar Eu tenho um doente, né? cronograma Então, mais ou menos de como vai ser a semana e todo domingo eu ajeito, assim. sim. Pois é. Aí às vezes acontece imprevisto. Deu para aquele dia na quinta-feira para estudar trabalho, processo não deu, bola para frente. Na sexta, eu vou dar uma olhada lá na matéria, se for a mesma, se não for, eu compenso no final de semana, que eu tenho sábado e domingo, né? E é um diferencial muito grande para mim é sábado e domingo, porque é os tempos que eu aproveito mais assim para estudar, né? E aí no domingo de tarde é que eu tiro para o meu lazer assim, que eu tava assistindo série agora nesse instante, É, né? aham. Antes de começar. E aí, mas é isso, minha rotina se mantém firme no final de semana também, acordo cedinho. Não acordo tão cedo quanto na semana, né? Mas acordo cedo ainda, 7h30, 8 horas. Eu já tô de Uhum. pé para começar o dia, né? É, eu vi a Gabi estava comentando aqui nos comentários que ela saiu do ensino médio, já foi estudar para o TRT e a família está querendo que ela arranje um emprego. Assim, primeiro que alguém falou ali, mostra o contra-cheque do TRT. Eu acho que essa não pode ser o principal foco, sabe? É o dinheiro. Uhum, E isso, o dinheiro não vai te motivar por muito tempo, nem a tua família também, sabe? Eu acho que tem que ser aham, além disso, tem que ir muito além do dinheiro. Eu falo isso uhum, por experiência própria, porque eu comecei a estudar para concurso pensando no dinheiro e me sim, decepcionei muito quando eu entrei no serviço público, ganhei o dinheiro e estava infeliz. E eu pensei, mas o que está sim, acontecendo? Sabe? Então, assim, acho que é muito importante ver além do dinheiro e conversar, quando tu falou ali, conversar com a família, eu acho que o mais importante de tudo isso é tu falar com amor e, assim, trazer eles para viver esse sonho junto contigo, sabe? Por que tu quer entrar no aham, serviço público? Eu quero por isso, por isso, por isso, pela estabilidade também, pelo dinheiro também, mas não só por isso. aham, Mostrar esse sonho e fazer a tua família sonhar contigo. Nossa, Raquel, mas a minha família não tem condições, tá muito apertado. Então o trabalho tá cheio de gente que passa trabalhando. Trabalhar não sim, vai te com impedir de certeza. passar, sabe? Tá sim de gente que passa trabalhando. Eu passei em vários concursos quando eu trabalhava. Então não é um impedimento, não fica te colocando numa posição de vítima que tu não é. A escolha por estudar é Aham, só tua, sabe? Tu sim, escolheu com estudar, certeza. mas escolhi estudar, mas eu tenho filho, mas eu trabalho. Tá, então, e por que tu escolheu estudar? É. Sabe? E assim, Tu poderia não o estudar. pessoal me fala, e o pessoal me pede muito assim, Murilo, tal, contra-cheque, tal. Eu entendo que para algumas pessoas seja um tipo de motivação, mas sempre que a pessoa me pede, eu falo, ó, que não seja a única, tá? Que seja, Claro. beleza, mas que não seja a única, tá? Para Com mim era o certeza quê? não tem como não ser, né? Mas que não seja a única. É, porque assim, é que eu sempre falo, o dinheiro, né, do contra-cheque, que você ganha quando entra, ele não traz felicidade, ele traz facilidade, né? Ele traz facilidade de dar uma vida melhor para minha família, né? De colocar meu irmão num colégio bom, de melhorar a alimentação, de viajar. Então é isso que me motivava muito, né?
Uhum. Então, eu segui com essas coisas aí na minha cabeça para poder me manter firme, porque, querendo ou não, 5, 7, 10 mil em qualquer canto, vai ser tudo a mesma coisa. Se você não estiver gostando do que você está fazendo, se você chegar, eu tenho que ir para o tribunal de novo. É porque É. eu vejo isso na prática, né? Porque a gente já trabalha com servidores que estão, ó, 10 anos no tribunal, 15. E tem muita gente feliz, a verdade é essa, tem muita gente feliz. Né? Por quê? Porque eu acho que talvez na época eles não souberam pesar, né? Que estavam fazendo porque gostavam, né? Que estava ali Sim. para ser fiel ao público realmente e tal, para trabalhar ali com execução, com conhecimento, fazendo sentença, audiência, né? Então, assim, sempre vejo esse lado também, o que você vai fazer na prática, né? Fora essas suas motivações internas aí. O Cerejas Trabalhistas falou que o primeiro concurso é por dinheiro, depois é felicidade e realização. Eu acho que é um pouco complicado de dizer isso, porque isso acaba sendo o que acontece sempre, né? Que acontece É, na maioria das vezes. Mas não precisa ser necessariamente assim. Tem tanto aham. cargo no serviço público diferente, tem tanto cargo diferente. Tu acha que tu não vai encontrar um que tenha atribuições que tu vá ser feliz e que vá te remunerar bem? É claro que dá, só que as pessoas não olham as atribuições, Ainda tem né? isso. Mas assim, eu concordo em certa parte com ele quando. Porque é que não falei, o primeiro concurso ele vai te dar o quê? O pé no chão, né? Ele vai te Uhum. fazer ali, pô, dá certo. Primeira coisa, vai botar na sua cabeça, ó, dá certo. Né? Eu consegui uma vez aqui, eu consigo repetir em outra. E a outra coisa é o quê? Você ter, enfim, grana para adquirir materiais melhores, né? Fazer mentoria, consultoria, enfim, ter esse tempo para estudar, né? Melhor, não precisar se preocupar com o que vai ter amanhã, se não vai ter ou não vai ter, né? Conseguir É. ajudar em casa ali, ainda que seja pouco, mas eu acredito que o primeiro para mim, pelo menos, não foi só baseado no dinheiro, né? Apesar de que o dinheiro do cargo mudou muita coisa que eu estou fazendo hoje. Mas Uhum. minha motivação realmente era a minha família. Se eu tivesse que resumir em uma motivação, era a minha família. Porque como eu vim de família simples, então lá em casa nunca teve tantas coisas boas, né? E depois que eu Uhum. passei, deu aquele giro 360 que você fala assim, caraca, hoje, tipo, meu irmão, é uma das coisas que eu sou muito grato, assim, grato a mim mesmo por ter se sacrificado tanto. É o meu irmão tá estudando nos melhores colégios da cidade onde eu morava, né? Um colégio que é o Uhum. valor da minha faculdade, mas hoje eu tenho condições de pagar ele da educação que eu não tive para ele, né? Porque eu sou apaixonado em educação. Se eu tivesse que falar uma coisa assim em relação a isso, era isso, porque eu gosto de ver o pessoal estudando, se dedicando, porque eu me vejo no lugar deles e foi isso que mudou minha vida, né? Você Com estudar, você certeza. buscar atrás de Uhum. conhecimento, E tu vir foi o que me de um motivou. lugar E simples e poder ver com os sim, teus próprios olhos. justamente. Uhum. Então é isso, você tem que ter uma motivação a mais aí, principalmente interna. Opa, travou aqui Deixa pra eu mim. achar mais um aqui. Aqui. Ah, não, esse aqui a gente já respondeu. Peraí. Vou pegar outra. O meu deu uma travada, foi tudo aqui Ah, nos é? comentários. Foi, não sei o que foi que aconteceu, tá, travou, foi tudo aqui. Voltou ou nada? Não, o pessoal tá comentando alguma coisa? Deixa eu ver. Galera, mandei perguntas aí. O meu travou, pelo menos Mandei aqui. perguntas. Como é o clima de trabalho no TRT? O pessoal preocupa-se com a precarização da justiça do trabalho? Pois é, o clima é o seguinte: esse clima em relação aqui, a justiça do trabalho ser extinta, ou então ao clima realmente de relacionamento interpessoal e tal. Acho que deve ser mais em relação a esse negócio da extinção da justiça do trabalho, né? Porque é uma das perguntas que eu mais recebo. Assim, o pessoal, realmente, a gente não tem muito tempo para estar falando sobre isso, né? Mas, assim, dependendo em relação a essa relação interpessoal aí, né? De amigo de trabalho, de convívio mesmo, clima de trabalho ali, eu acabei dando sorte ficando numa vara muito boa, né? Então, o clima é muito bom, né? O pessoal conversa, interage, né? A gente ri muito lá na vara. Então, assim, é muito bom. Mas, assim, vai ter lugares que não vai ser igual o que eu tô hoje, né? Tem um pessoal que é mais calado na dele e tal. Às vezes não dá nem bom dia, cada um na sua, né? Hum. Claro que isso existe também, não é só felicidade não, né? Dentro do TRT. Mas, assim, o importante é você encontrar no TRT um local que você se sinta bem trabalhando, né? Uma função que você se sinta bem. Hoje eu me sinto muito trabalhando na execução, pelo menos é uma das partes que eu mais gosto.
que é realmente você ir atrás, né, dos bens da No executada caso, para eu garantir, né? ia Né? atrás. Ir atrás, mandar lá os oficiais ir atrás, porque realmente é onde eu me satisfaço mais, porque é que nem eu falei, eu comentei esses dias, não adianta de nada você ganhar no conhecimento se não vai receber na execução, né? Então a É, execução, ela, para mim, acho que é o coração do processo, né? Porque se você não adianta de nada, você pode ganhar tudo. Quando chegar lá na frente, a empresa faliu, a empresa está em recuperação judicial, ou então você não encontra nada da empresa, você vai fazer o quê? Né? Do e que adiantou você infelizmente esperar isso um ano, dois acontece anos? muito, né? Ah, muito, muito mesmo, Muito. infelizmente. Tava Mas conversando assim, com o Marcel, que é oficial de que é justiça lá em oficial Santa também, né? Catarina. Ele tava contando, assim, que a regra é essa, sabe? A empresa quebra e daí todo mundo entra com o processo, aí ele vai lá penhorar num terreno que está abandonado há anos, não tem nada de nada, já foi invadido, e aí aqueles trabalhadores acabam muitas vezes ficando à mercê. Ao mesmo tempo, ele estava contando uma coisa muito legal que tem acontecido, que eles estão pegando umas execuções um pouco mais antigas, como reduzir Uhum. um pouco o número de demandas, né? Aham. Por conta da reforma trabalhista, eles estão pegando umas mais antigas e assim, o cara nem lembra mais que ele tem aquela execução. Aí já tá começando a colocar Sim. coisa no nome de novo. Ele penhorou esses dias uma caminhonetona para Ou coisa pagar. boa. Coisa boa, né? Coisa linda de Né? se ver. E assim, eu tenho uma raiva, uma sem vergonhice, a pessoa tá devendo, escondendo bem, É, né? Eu acho que deve dar um prazer tão grande de achar um bem, assim, de uma pessoa que tá é, devendo pro outro que não pagou direito seu trabalhador e conseguir executar. Deve ser muito essa é a bom. minha satisfação na execução, é essa. É que quando, porque assim, raramente a gente vai pelo modo convencional ali, que é pegar dinheiro em conta, basta juros, de carro, essas coisas. É. Geralmente é um crédito, por exemplo, essa empresa presta serviço para outra, aí eu mando um ofício para essa outra, para em vez de pagar a Boa. executada, mandar o dinheiro para o Uhum. juízo, né? E Uhum. aí eu já consigo pegar muito dinheiro assim, Que né? Coisa massa, de que cartão de massa. crédito, né? Então a gente já sai do meio convencional para ir em outros. Aí quando acontece isso, nossa, aí às vezes é uma empresa muito devedora, já paga assim 5 processos, 4 processos, né? A Que bom, gente que bota legal. para um, depois distribui, né? Então, assim, Nossa, tô louca eu pra me começar a satisfaço fazer muito. isso. É muito boa, a execução eu gosto muito. Agora sim, eu queria ter a É. noção de outras partes que eu não tenho muito, que é fazer sentença, né? Uhum. E também na parte do conhecimento, que eu não tenho muito. Né? Mas assim, eu acho que não deve ser muito diferente, só a parte de fazer sentença, que deve ser um pouco assim, precisa mais de conhecimento, pesquisas, né? Para Sim, poder sim. ser ali, desenvolver minutar uma Bastante. sentença. Mais uma pergunta aqui. Depois da nomeação, quanto tempo tu levou para tomar posse e quanto tempo para entrar exercício? E se tu fez festa? Tá, vamos lá. Festa não, porque eu não tinha dinheiro, né? Mas vamos lá. Da época que teve a prova para o dia que eu tomei posse foram 6 meses. Só que eu Nossa, fiquei muito entre os rápido. primeiros, né? Eu fiquei entre os Muito primeiros, e rápido. aí por isso que o pessoal sempre fala, nossa, foi muito rápido e tal. Mas é Muito porque eu fiquei entre os rápido. primeiros, né? Eu fui o nono Que lugar tu lugar, ficou mesmo? e aí, nono lugar, fiquei nono Nono. lugar para técnico, né? Uhum. Só que foi o que Muito bom. aconteceu, né? Porque que ainda, eu acho que ainda demorou. No meu concurso teve fraude, né? O pessoal que estava na minha frente fraudou o Aham. concurso, né? E foram História. eliminados e tal. Uhum. E aí, o que aconteceu? Eu estava na época dizendo que ia anular o concurso, que ia fazer outro e tal. Teve investigação da Polícia Federal e tudo, não sei o quê. E aí, o que foi que aconteceu? O tribunal meio que parou, né, para poder resolver o que é que ia dar com esse pessoal, porque o pessoal encabeçou os primeiros, né? Primeiro, não, foi segundo, terceiro, quinto, Uhum. foi umas 4 pessoas na minha frente que Sim. fraudaram, né? E Eu já aí andou a o lista tribunal, também. aí já não anda a lista porque o tribunal não sabe se nomeia, se não nomeia, espera a investigação, espera Sim, sim. sair alguma coisa e tal. Aí ficou nesse negócio aí, na questão de anular o concurso e tal, porque não sabiam como é que eles tinham fraudado, e depois descobriram que era ponto e tal. Mas Uhum. enfim, aí começou a demorar e ficou essa aflição toda. Foi 6 meses, além de esperar, aflito com esse negócio aí, né? De anularem. Né? Porque eu já ficava Sim. indignado. Rapaz, na minha vez, você tem a vez do pessoal, todo mundo vai chegar na Oh, minha nem vez que fala isso. precisa. Em agosto de 2016.
2017. Em 2017 mesmo já nomearam o Não é? primeiro. Em 2018 nomearam 13 oficiais. Em 2019, que era para eu entrar, que era para nomear, só precisava nomear 3 para eu entrar. Não nomearam nenhum. Na minha vez. Não. Nossa. Bem na minha Né? vez. Sempre acontece isso. E aí aconteceu que foram 6 meses para tomar posse, e para entrar em exercício foi, eu acho que foi uns 4 dias depois, porque eu acabei tomando posse na sexta, só que tinha um feriadão que o pessoal só voltava a trabalhar na quarta. Aí a gente voltou a trabalhar, a gente começou a trabalhar na quarta, só que teve uma semana de ambientação, né, que mostrar como é que era o tribunal, como eram as atribuições de cada setor, né? Aí veio a lotação. Você tem uma ideia que eu achei uma desorganização, que foi a nossa lotação, porque a gente podia ficar em Manaus ou podia ir para Boa Vista, né? Uhum. Aí eles só mandaram a nossa lotação no último dia da ambientação. Ou seja, todo mundo estava aqui de aluguel. De aluguel assim, né? De diária. Airbnb. Até, Sim. até o pessoal decidir onde é que a gente ficar. Porque quem veio para cá para vir para a ambientação já veio definitivo, né? Mala e cuia, Sim. né? É. Já veio com tudo. E aí a gente ficou à mercê disso, sem saber para onde é que ia. Mas graças a Deus acabou quase que todo mundo ficando aqui. Nossa, ela tá Que quase bom. carregando. Mas acabou que ficou todo mundo aqui. E aí, ainda bem que deu certo, né? Para todo mundo. Deixa eu Tem pegar aqui o meu. uma pergunta aqui, ó. Quem estuda em casa é seu próprio chefe e acaba tendo dificuldade em trabalhar com o seu tempo, como se estivesse trabalhando mesmo. O que eu indico? Eu indico usar os ciclos de estudos. Dá uma olhada lá no meu YouTube, tem um vídeo que fala de ciclos de estudos, para tu organizar o teu dia em ciclos de 50 minutos de estudo com 10 minutos de intervalo, o dia todinho tu organiza. Para quem só estuda, para quem faz de qualquer forma de estudar, esse ciclo é ótimo. Mas para quem só estuda é especialmente porque senão tu passa o dia inteiro na função de estudar e não estuda direito porque tu fica procrastinando, porque tu tem tempo, aí começa cedo e termina 10 da noite e não rendeu. Sim. Né? Esse caso é de uma pessoa que trabalha em casa, é isso? Não, Cortou não. aqui. Eu acho que quem não trabalha e fica em casa estudando, daí não tem a mesma... Ah, de quem não trabalha? É. Sim. A minha dica primeiro não queira se comparar com quem já está avançado. Porque às vezes você vê, por exemplo, eu estudando, sei lá, 4 horas por dia. E aí você que iniciou agora, tem o dia todo, vou estudar 4 horas por dia, que o Murilo estuda, Nossa. ele tem menos tempo e estuda, né? Eu tenho o dia todo, tem que estudar mais, tem que estudar 8, o dobro É dele. verdade. Mas não é assim, entendeu? Você tem que começar pouco. Começa ali, se você não tem hábito, começa com 2 horas, 3, e aí depois Aumentando você gradualmente, né? aumenta 1 hora por semana, 2 horas por semana, entendeu? Então você tem que ter essa noção aí, porque não adianta, porque eu vou te dar um exemplo muito bom. Quando eu passei aqui, eu continuei estudando, né? Porque eu não sabia, principalmente essa questão aí de anular o concurso. Eu não sabia quando é que eu ia ser nomeado, posse e tal. Vou continuar estudando, né? Apesar que eu diminui o ritmo, me confiando, né? Mas depois eu voltei com tudo. E aí fiz o TRT 21, né? Que foi o outro que eu passei. E aí foi o que aconteceu. Eu estava num ritmo muito bom, né? Só que o TRT 21 foi em dezembro, né? Ali na primeira semana de dezembro de 2017. E aí o nosso recesso começa dia 19, né? E aí, pronto, eu voltei da prova, não fui mais estudar, né? Fui só me divertir, né? E foi o que aconteceu. Me diverti e tal, foi muito bom, ótimo, né? Primeiro final de ano como servidor e tal. Só que aí, quando eu voltei em 2018, aí vou trabalhar, não estava fazendo faculdade ainda, a faculdade só ia começar, acho que em fevereiro, março, coisa assim. E aí, que eu ia começar minha faculdade ainda, né? E aí eu voltei a estudar, rapaz, aqui chego em casa 2 horas, antes eu chegava 2 horas lá, né? Conseguia render, quando eu chegava lá em casa, 2 horas do trabalho. Eu rendia umas 6, 7 horas por dia, né? Às vezes no final de semana até 8. Né? Nossa, Mas isso no ritmo quase perto de passar, né? E aí eu chego 2 horas do trabalho, tenho o dia todinho, vou fazer 6, 7 horas, né? Não aguentei 3 dias. Né? Então, Imagina. quando chegou no quarto dia, eu falei, rapaz, pra que é que eu tô fazendo isso? Eu acabei de passar. Aí você começa a se questionar. Eu não preciso me sacrificar tanto, eu já consegui tanta coisa, já consegui isso, né? Eu podia descansar mais. Aí você começa a procrastinar, né? Aí eu comecei a decair, eu não aguentei o ritmo, né? E aí eu comecei a botar, pé no chão, 3 horas agora. Beleza, o resto descansa, cara, descansa, 3 horas. Mas depois, na outra semana,
agora é 4 horas por dia. Entendeu? Até você pegar o ritmo, porque não adianta você também sair se atropelando, né? Você não vai pegar E não ritmo assim. adianta tu querer contar um monte de horas e serem horas de dispersão, horas de ansiedade, Sim, horas que não foram produtivas. É muito melhor fazer ali tuas 3 horinhas bem feitas, sabe? Ao invés de fazer, é. sei lá, 6, que é o dobro, e ansioso porque tu tem mais horas que tem que fazer. É pior. Então, assim, eu não acho que o número de horas seja o E, mais relevante, sabe? Tem que focar mesmo na qualidade. Não tem jeito. sim, eu também acho isso. E uma dica que eu dou muito para quem está começando, tem um aplicativo que eu uso, que é o Aprovado, né? É, eu acho interessante no começo, isso pelo menos serviu para mim para pegar hábito, né? É você cronometrar o tempo que você está estudando em cada assunto. Por quê? Primeira coisa, você saber quanto tempo você demora para finalizar aquele assunto, né? Porque quando você for voltar nele de novo, você já vai ter uma Uhum. noção. Ato administrativo, eu demorei 1 hora e meia para terminar todo o assunto de ato administrativo. Beleza, então vou marcar aqui 1 hora e meia. Isso 1 hora e meia líquida, né? Não é 1 hora e meia parando, mexendo no celular, não. É Sim, 1 hora e meia ali. sim, Pode claro. ser 1 hora e meia até dividido em 50 minutos em dia diferente. Enfim, o Uhum. assunto todo, 1 hora e meia você terminou. E aí você marca aqui dali em algum canto, no próprio edital, faz um edital ali esquematizado e tal. E aí você colocar, terminei 1 hora e meia. Porque quando você for falar em ato administrativo de novo, você vai ver, segunda-feira só tem 1 hora para estudar direito administrativo e vai ser ato administrativo. Então eu já sei que eu não vou conseguir terminar ato administrativo, porque eu preciso de 1 hora e meia. Né? Então já coloca ali só Uhum. metade de ato administrativo para estudar. Então trabalha com essas metas, né, dentro desse tempo. Nossa, eu acho isso o auge da organização. Eu não faço isso. Nunca fiz. Pois é. E aí eu sempre fiz isso, por quê? Porque eu queria saber quanto tempo eu estava demorando, porque no início mesmo, né, eu era muito assim, o que é que eu vou estudar hoje? Constitucional administrativo. Beleza, aí agora? Aí, não, constitucional era princípios fundamentais de direitos individuais. Aí eu começava lá a estudar. Eu não estava nem aí pelo tempo, não estabelecia uma meta, né, de em quanto tempo eu ia terminar aquele assunto, né, quantas páginas eu ia ler. Eu não tinha noção de quantas páginas eu lia em Sim, sim. determinado tempo, né? Então, como é que você vai estabelecer uma meta se você não sabe o tempo que você gasta para isso? Né? Você, por exemplo, vou estabelecer ali 1 hora para estudar ato administrativo, mas você não sabe se você consegue terminar em 1 hora. Eu consigo terminar ato administrativo em 20 minutos. Por quê? Porque meu material está pronto, né? Tá aqui, Já tá. o meu material está todo aqui, ó. Bem E, apertadinho. e aí tá todo aqui, me dei aqui ato administrativo. Eu bato em 20 minutos revisando meu material, né? Mas isso eu sei por quê? Porque eu já coloquei, cronometrei, né? Eu acho interessante para isso. Agora você não precisa ficar bitolado. Se eu não Tem que estudei tomar 6 horas, cuidado se com eu o estudei aprovado 6 por horas causa disso, hoje. né? Porque Porque você depois fica fica querendo focando acumular horas. quantas horas foram, foram. É, E horas e horas e horas, e acaba ficando mais, o aplicativo que devia servir para te ajudar, mas te atrapalha. Tem que tomar começa a cuidado te de atrapalhar. não funcionou o aprovado por isso, porque eu ficava muito ansiosa. Uhum, uhum. Muito. E acontecia muito isso, porque tinha um dia que eu estudava 5 horas. Tinha um dia que eu estava muito bom que eu estudava 7. Aí no outro caía para 6. E aí você fica, eu tenho que ser melhor do que ontem. Né? Mas Sim, aí tu esse te melhor do que culpa, ontem tem que cuidar. tem que focar na qualidade, né? Não só nas horas. Claro. Vai ter dia que você vai estar mal, vai ter dia que você vai estar doente, vai ter dias e dias, né? Diferentes. Uhum. Então, o que eu sempre foco nisso é usar o aprovado para estabelecer hábito e para saber quanto tempo você gasta naquele assunto, né? O interessante dele, pelo menos para mim, eu usava para isso, né? Depois que eu aprendi a usar direito. É aquele negócio, né? Usar o aplicativo como meio, não como um ferramenta. Ele não tem que ser. A tua finalidade do Sim, dia é contabilizar. Não pode ser contabilizar aquelas horas. Pelo contrário, o aplicativo ele é. tem que ser para te ajudar. E não é o objetivo bater as horas do Uhum, aplicativo, sabe? Tem que tomar cuidado com isso. Nosso tempo vai acabar. é. Tu Mas já acredita que vai acabar? passou rápido. Aham, é só uma Nossa, hora, né? Tá quase acabando, não temos é? poucos segundos aqui. Então, gente, tenho que agradecer, Murilo. Muito obrigada pela tua presença. Foi muito bacana. Pena que a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas de repente a gente marca de Não novo. é? Taca o coração aí nessa tela, pessoal, se vocês gostaram. Adorei te receber, Murilo. Muito obrigada por vir. Obrigado, Raquel. Eu que agradeço aí o convite, né? A gente estava adiando esse convite aí porque não estava batendo Uhum. nossas agendas aí. Mas e agradeço o pessoal aí que compareceu. Eu espero que tenha ajudado aí todo mundo, tá? Vocês sabem aí que tem o meu direct, tem o direct da Raquel aí para vocês Uhum. perguntarem o que quiserem, beleza?
E coloca essas dicas em práticas aí. Dá uma olhada no nosso feed aí que tem muita dica, beleza? Beijão! Valeu.